Duas ideias nos são mostradas na liturgia de hoje a respeito da nossa própria identidade de cristãos. Na primeira leitura, nós vemos a Epístola de São Paulo falando dos dons e carismas e operações. E são características de todo cristão que recebe gratuitamente esses dons. E na segunda leitura, Jesus fala da importância e da necessidade da oração humilde e de vivermos praticando esta virtude que é a humildade. Sobre esses dois pontos, gostaria de refletir um pouquinho com vocês, começando falando de São Paulo aos Coríntios. A comunidade de Coríntio tinha apresentado alguns problemas, uma espécie de exaltação como comunidade, outras vezes disputas ou divisões, um certo desconhecimento ou exaltação devido aos dons e carismas recebidos, com algumas incompreensões. E São Paulo então escreve para esclarecer e mostrar e até corrigir a comunidade de Corinto com relação aos erros e divisões nas quais ela tinha se envolvido. Ele começa falando hoje dos carismas. Para nós entendermos isso, primeiro olhemos o que é uma graça. A graça é um dom gratuito de Deus. É um dom gratuito de Deus que Deus nos dá, não por merecimento nosso, mas em vista do seu amor, da sua misericórdia e desse amor que quer nos atrair a Ele para vivermos nele. Quando nós fomos batizados, recebemos a graça e a graça santificante, pela qual nós nos tornamos filhos de Deus, membros da igreja, e nos tornamos moradas do Espírito Santo. A graça santificante é um estado habitual da alma que tem a vida divina em si. Deus como que possui aquela alma. Como disse Jesus, permanece em mim e eu nele, ou nós viremos a Ele, nele faremos morada. Essa graça é chamada de graça habitual, porque é um estado da alma, viver na graça. Também chamada de graça santificante, porque santifica a alma, ou chamada de vida divina, porque a alma está imersa em Deus pela graça. Essa graça santificante se perde pelo pecado mortal. Daí se chama mortal porque mata, digamos assim, a vida da graça, a vida divina na alma. Mas é um estado. Juntamente com essas graças que nós recebemos no batismo, essa graça santificante, nós recebemos graças chamadas de graças atuais, que são dons gratuitos de Deus que nos movem para praticarmos o bem e evitarmos o mal, para vencermos as tentações, para crescermos no amor de Deus a cada dia. São graças chamadas de atuais porque elas vêm diversas vezes. Vocês estão aqui hoje porque a graça os moveu a virem. Certamente outros também receberam essas graças e não corresponderam, mas vocês corresponderam. E havia obstáculos no caminho de vocês até aqui, e vocês foram retirando esses obstáculos, seja dentro de cada um, seja fora, e vocês corresponderam à graça até chegarem aqui. E assim para tudo na vida, aquilo que vamos fazer, que nos conduzem à nossa santificação e à nossa salvação, Deus vai dar graças e sempre dará graças suficientes para as pessoas se salvarem. Se alguém não se salvar, não é culpa da falta da graça, mas porque não correspondeu a elas. Por exemplo, quando nós rezamos pela conversão de alguém, rezamos, Deus dá a graça para aquela pessoa, mas aquela pessoa continua livre de se converter ou não, porque Deus não fere a liberdade humana. Ele dá a graça, dá o dom especial que move a pessoa para aquela vitória contra o mal e para a prática do bem. Essas graças, tanto a graça habitual quanto a graça atual, elas servem para a nossa conversão e para a nossa santificação e salvação.
Mas há outras graças e outros dons que nós chamamos de carisma, ou carisma, que em grego significa dom. São dons que Deus dá para nós em vista da edificação da igreja. Nós recebemos para usarmos para os outros. É o gratis date, como diz Santo Tomás de Aquino, que independe da santidade de quem recebe. Daí vem os diversos dons ou carismas, diversos ministérios e diversas operações, conforme São Paulo falou na epístola de hoje. Sejam os carismas que Deus dá para a pessoa em vista do bem do outro, para fazer o bem ao outro, para levar ao outro, nosso Senhor, para o crescimento do outro. Também as operações ou ministérios que servem para que a pessoa seja essa presença de Jesus para o outro, ou as operações que são graças especiais que Deus dá para que a pessoa possa agir em função do outro. Tudo isso é dado pelo Espírito Santo. E ele vai espalhando isso na comunidade cristã, de acordo com a necessidade da comunidade e de acordo com aquilo que ele quer, conforme Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria. E ele dá gratuitamente. Por isso dá a um Padre Pio, por exemplo, o discernimento dos espíritos e curas e outros dons, e são carismas. Dá a nossa pobrezinha Inhaxica, lá em Baependi, aqueles dons para ela atender, cuidar, curar. Estava vendo aqui na sacristia do Padre Antônio de Urucânia, que dava bênçãos e iam as curas. Os mineiros conhecem muito bem a história dele. Padre Júlio Maria, lá em Manhumirim, e tantos outros. Padre Rosa, lá no sul, né? E aí, por aí, Nosso Senhor vai dando dons e carismas especiais a muitos. A um dá um carisma para a pregação, ao outro para compor salmos e hinos e cânticos espirituais, a outro para o discernimento dos espíritos, a outra profecia, a outro cura, a outro milagres, enfim. São diversos os dons, ou carismas, ou ministérios e operações que Deus distribui de acordo com a necessidade da igreja para a edificação da igreja. Repito, isso aí independe da santidade de quem recebe, porque esses carismas são dados para a edificação da igreja, para a edificação dos outros, de acordo com as necessidades. E Deus pode fazer isso livremente. O próprio Caifás, sendo sacerdote naquele ano de Jesus, profetizou e sendo que ele ia fazer o mal. Entenderam? Quer dizer, então são esses dons e carismas. O que ocorre a partir daí? Nós temos que descobrir, pela graça de Deus, o que Deus quer de nós na nossa vida de cristãos na igreja. Porque na igreja existe um princípio chamado de corresponsabilidade. Nós não devemos estar na igreja passivamente. Eu vou à missa, assisto à missa, pago o meu dízimo, fico lá um pouquinho, dou a minha esmola, depois saio e não tenho responsabilidade nenhuma com a igreja, com a obra da evangelização, com a obra de caridade da igreja, com a própria construção das pedras vivas da igreja, que são as pessoas. Não tenho compromisso nenhum com essa família. Eu vou lá, faço a minha parte e acabou-se. Mas não é assim. Todos nós somos corresponsáveis pela igreja e devemos perguntar a Deus e discernir, seja sozinho ou seja através de outra pessoa, o que é que Deus quer de nós. Nem sempre nós descobrimos. Às vezes levamos anos para descobrir, Senhor, qual é o meu lugar na igreja. Mesmo entre nós sacerdotes pode acontecer isso. O que é que Deus quer de mim? O importante é eu cumprir bem os meus deveres de Estado e estar atento a essas graças ou dons que Deus me dá, que não dá a outros, mas deu a mim, não por meu merecimento, mas para que eu coloque a serviço do bem dos outros e use para o bem.
E isso provém do Espírito Santo, exatamente. Por isso nós não devemos dizer que um é mais do que o outro, porque o Espírito Santo é quem distribui isso, de acordo com a necessidade, como vimos. E São Paulo então disse: não contristeis o Espírito. E o que o Espírito Santo vai mover? Vai mover todo mundo a adorar Jesus e reconhecer que Jesus é o Senhor. O Espírito Santo é quem vai dar testemunho de Jesus. E aí São Paulo diz: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, ou seja, o Salvador, se não for movido pelo Espírito Santo. E vai fazer concorrer exatamente para a glória de nosso Senhor. Nós estamos na era do Espírito Santo, ou seja, a era da igreja é esse tempo do Espírito Santo que vai trabalhando na igreja até a volta de Jesus. Então estamos nesse tempo entre a ida de Jesus ao céu até a volta de Jesus. O Espírito Santo é quem vai agindo na igreja. É o Espírito Santo quem age na consagração da missa, na transubstanciação. O Espírito Santo que age na conversão das almas, que age quando a pessoa vai pedir perdão, que age na condução da igreja, apesar das inúmeras crises pelas quais a igreja passou e passa durante esses 20 séculos. Sempre o Espírito Santo vai agindo e vai suscitando dons e carismas durante o tempo da igreja, em vista da edificação de todos até a volta de Jesus. Essa é a ação do Espírito Santo. Isso nos dá uma alegria, uma tranquilidade, uma confiança, mas também nos leva à responsabilidade. Eu também sou responsável pela minha igreja. Tenho que fazer alguma coisa por ela. Na segunda leitura, que é a leitura do Evangelho, nós vamos ver isso de um outro aspecto, quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Sabe aquela historinha que a gente conta já com o destinatário pronto? Está contando para fulano, para aquela pessoa? Foi isso que Jesus fez aqui. Ele contou a parábola diretamente para aqueles fariseus orgulhosos, vaidosos, que se achavam os puros, os melhores do que os outros. Por isso Jesus conta a história de um fariseu e de um publicano. Quem era o fariseu? O fariseu era uma seita, o farisaísmo era uma seita, que no início tinha sido boa, no tempo de Judas Macabeu, porque eles se juntaram para fazer um grupo de pessoas mais puras, para que evitasse a impureza dos pagãos. Só com o passar do tempo, eles foram ficando tão fanáticos que começaram a se achar os perfeitos. E começaram a juntar tantas leis e tanta cobrança das leis, mas não a lei pelo sentido da lei, mas a lei pela palavra. E se achavam melhores do que os outros, os grandes cumpridores da lei. Os outros não. Assim eram os fariseus no tempo de Jesus, que muitas vezes tinham um cumprimento da lei só por fora, mas por dentro eram pessoas podres. E Jesus chega a compará-los de sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro. Isso é comum e, infelizmente, hoje isso ainda existe. Foi aquele fariseu orar, mas foi também um publicano. Publicano quem era? Eram homens cobradores de impostos, em nome dos romanos, e por isso eles eram muito mal vistos pelo povo, muito criticados e eram considerados pecadores públicos. Ninguém podia nem, muitas vezes, cumprimentá-los. Eram pessoas que deveriam ser evitadas por causa da sua má fama. Foram os dois para orar. E Jesus começa contando a parábola de modo assim muito interessante, né? 2 homens subiram ao templo para orar. E já mostra aí, por que esse verbo subiram? Não foi apenas porque o templo ficava lá no Monte Sião, mas subiram para mostrar já o primeiro sentido da oração. A oração é uma elevação da nossa alma a Deus. Eu me elevo, eu saio de mim mesmo e vou para o alto. Isso é oração. O homem sai daqui de baixo, agora eu vou olhar para o alto, de onde me vem o socorro. O fariseu, de pé, orava assim, diz nosso Senhor:
Graças te dou porque eu sou um homem bom. Não sou como os injustos, como os ladrões, nem como os adúlteros, nem como aquele publicano que está ali atrás. Eu não sou como os outros, eu sou bom. E começa então a falar para Deus aquilo que ele fazia. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo, de toda a minha renda. Eu sou bom. O que caracteriza esta oração do fariseu não é um ato de humildade, de alguém que tenha recebido as coisas de Deus, mas ele, ao invés de atribuir todo o bem que ele podia fazer, e certamente fazia, ao invés de atribuir isso à graça de Deus que vem a ele, ele atribui a si mesmo como fonte do bem. E aí que estava o erro dele. Nós não somos fonte do bem, Deus é o sumo bem. E se nós podemos fazer alguma coisa boa, em vistas à nossa santificação e salvação, fazemos pela graça que recebemos de Deus, não por nós mesmos. É claro que, como diz Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Faz a tua parte, mas Deus é quem dá a graça. Eu posso limpar o terreno, capinar, arar, colocar adubo, plantar, mas se não vier a chuva e o sol no tempo certo, não adianta, que não vai brotar, nem vai crescer, e nem vai dar fruto. Se der, muito pouquinho. Quer dizer, nós podemos fazer as coisas e temos que fazer, preparar o terreno do nosso coração para a ação de Deus, mas Deus é quem faz a obra. Então nós temos que ter humildade de reconhecer isso. E por outro lado, não podemos nos julgar que somos de uma classe superior aos outros. Hoje na igreja existem inúmeros grupos, e entre os tradicionais, muitos também. E há muitos grupos, e aqui falo porque somos de uma linha mais tradicional na igreja, ligados à missa na forma antiga, dita de São Pio V, há muitos grupos entre nós que se acham católicos de primeira classe, porque tem tal ou tal liturgia, enquanto os outros são os pobres coitados que estão de segunda classe, ou terceira ou quarta. Como se nós fôssemos os privilegiados, fôssemos melhores, mais santos, porque nós temos conhecimentos tais, participamos de tal liturgia ou coisas do tipo. Isso é de um extremo orgulho. Isso acontece não só entre os grupos tradicionais, mas há muitos grupos na igreja que se fecham e formam até verdadeiras seitas que se fecham, colocando: nós temos o conhecimento, nós sabemos das coisas, são poucos os que se salvam, e que se não entrar no nosso grupo, dificilmente vai se salvar. E geralmente esses grupos são liderados por uma outra pessoa, leigos em geral, também clérigo, um ou outro, mas é mais leigo, e esses grupos terminam se fechando, e hoje, com a divulgação das redes sociais, começam a se apresentar diante de todos como se fossem o suprassumo do cristianismo, e todos os outros estão perdidos, ou são católicos de quinta categoria. Isso é de um extremo orgulho. Na verdade, santos e pecadores nós temos em toda parte. Em toda parte. Na hora de se ajoelhar diante do confessionário, o sacerdote vai ouvir, em qualquer lugar que ele chegar, os mesmos pecados. Os mesmos pecados. Então nós não podemos nos achar melhores do que os outros. E o erro do fariseu foi exatamente isso. E pior, ele começa a julgar os outros. Não sou como os outros, porque eu sou melhor. Não sou como os outros, nem como aquele publicano, e dá ponta lá para o outro. Aquele lá é um pobre coitado, não tem mais jeito, está perdido, já está condenado. Nós temos a tendência, muitas vezes, por causa da nossa prática religiosa, julgarmos as pessoas. Temos que ter muito cuidado para isso não acontecer. Muita gente deixa de frequentar a igreja por causa desses maus julgamentos daqueles que se dizem melhores e santos. Estamos todos no mesmo barco, somos todos feitos do mesmo barro e podemos todos virar lama, todos. Nós temos é que agradecer a Deus
e nos esforçar com a graça de Deus de ficarmos sempre bem. Pela graça de Deus sou o que sou, diz São Paulo. E a graça de Deus não foi estéril em mim. São Paulo diz isso. Por isso eu castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que não aconteça que eu, Paulo apóstolo, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Eu fico lendo isso aí e fico morrendo de medo. Meu Deus, São Paulo falou isso e eu estou perdido. Então tenho que fazer o mesmo ou mais. Portanto, quem está de pé, diz São Paulo, cuide para não cair. E se não houvesse esse perigo, Nosso Senhor não teria dito, vigiai e orai, para não cair em tentação. Entenderam? Agora olhemos o publicano, e aqui já encerro. O publicano, ele simplesmente ia de cabeça baixa. Era um grande pecador. Só batia no peito. E dizia, falava pouco. Porque a oração boa não está na quantidade. A do primeiro foi grande. A do publicano, uma frase. Mas aquilo tinha uma sinceridade. Uma sinceridade. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um homem pecador. A coisa mais difícil para o ser humano é ser sincera. Padre. Sincero vem da palavra. A origem da palavra é sem cera. A pessoa muitas vezes colocava cera no rosto, nas peças, por exemplo, de teatro. Então, estava com cera. Então, sem cera, tira a cera, mostra lá aquilo que você é. E a sinceridade mais difícil é a sinceridade conosco. Nós sermos sinceros conosco. Olhar para dentro de você mesmo e dizer, você é esse homem, essa mulher. Então, quando chegar diante de Jesus, tira a máscara. Senhor, não adianta te enganar, porque o Senhor já sabe que sou eu. Não é? Você não tem surpresa nenhuma. E dizer, olha, Senhor, esse pecador. Então, sejamos sinceros conosco. Nós só vamos nos libertar dos nossos defeitos, dos nossos pecados, quando nós começarmos a termos esta sinceridade conosco e sinceridade diante de Deus. Isso é importante, senão a gente não se liberta. Por isso, chegar para Jesus e dizer, Senhor, estou aqui, esse miserável pecador. O Senhor sabe da minha inveja, Senhor, tira de mim esse espírito de inveja. Tira de mim esse ciúme desmensurado, doentio. Tira de mim, Senhor, esse espírito de impureza que me envergonha tanto. Tira de mim, Senhor, esta cólera, esse espírito de cólera que eu tenho aqui dentro de mim, que eu não aguento ouvir qualquer coisa que me atrapalhe, que me incomode, que eu logo tenho uma crise de explosão e saio machucando todo mundo. Tira de mim, Senhor, esta preguiça que me impede de caminhar, de fazer as coisas. Tira de mim, Senhor, esse espírito de gula, de intemperança, que eu não consigo mais parar, que eu quero cada vez mais coisas e nunca me sacia. Tira-me de, Senhor, de mim essa vaidade que me faz me encher dentro de mim mesmo, como se eu fosse um grande rei do universo e como se as coisas girassem ao meu redor e não consigo compreender quando os outros precisam de mim. Então nós temos que ter essa sinceridade conosco e ir a nosso Senhor e pedir ajuda. E com a sinceridade e com essa humildade, reconhecendo que sozinhos nós não podemos vencer essas paixões desordenadas, aí eu me abro para a graça, e a graça vem. Porque não adianta você dar a mão para alguém, se esse alguém não dá a mão para você, você não consegue puxar. Então tem que ter duas ações, uma que vem, que é a de Deus, e a outra a nossa, que estica a mão e puxa. Mas se eu acho que não preciso e não tenho essa ação, não vai acontecer. Foi exatamente o que aconteceu com aquele publicano, quando disse, tem-me de misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador.
Eu quero parar, Senhor, com essa minha religião de casca, que apenas se contenta com as aparências. Eu quero me transformar, mas eu não consigo sozinho. Então essa humildade faz com que a graça aconteça em nós. E Deus dá a graça e a graça vem. Porque diz, como diz a Sagrada Escritura, Deus dá a graça aos humildes e Deus resiste aos soberbos. E a pessoa orgulhosa, soberba, é terrível. Deus permite a queda e ela sobe tanto, ela vai caindo, caindo, caindo e desaba, chega ao fundo do poço. Quando consegue enxergar, bem, mas muitas vezes não consegue. Porque ela vai caindo. E vai caindo em pecados, primeiro do espírito, depois pecados da carne e vai ao fundo do poço. É o castigo que Deus dá para os orgulhosos. E termina lá na sepultura. Podre. E o que é pior, pode ir para o inferno, se condenar por causa disso. E o pecado preferido do demônio é exatamente esse, o do orgulho e o da vaidade. É importante para nós aprendermos a rezar sempre a ladainha da humildade. De vez em quando eu falo para vocês aqui, ela dói quando a gente reza. Porque ali não tem só uma oração, tem um programa de vida. Isso vale a pena, para nós sermos como aquele publicano. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, né, que é a mestra da humildade, né? Eis aqui a escrava do Senhor. Né? O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome, não o meu. Porque ele olhou para a humilhação de sua serva. E de agora em diante as gerações hão de chamar-me bendita, porque o Senhor fez em mim maravilhas. Aprendamos isso de Maria, nossa mãe, e aí nós seremos humildes. E é claro que é um caminho que a cada dia a gente tem que trilhar. O humilde vem de humus, que seria lodo, terra, barro, para não dizer outras palavras mais sujas. Então, humildade é a gente chegar lá e reconhecer isso aí. E deixa Deus fazer a obra. Se Deus pôde do barro fazer Adão, pode do nosso humus, do nosso barro, fazer grandes pessoas que estejam a seu agrado.